Boa noite, queridos. Boa noite, queridas. Estamos aqui refletindo novamente nossos temas espíritas que este Centro Lemana tem oferecido a todos nós essa oportunidade do trabalho, refletindo naturalmente os temas espíritas que certamente nos auxiliarão no momento das nossas dificuldades. Assim nós pensamos, desejamos para cada um. E nesse momento nós também devemos pedir a Jesus a inspiração necessária para que não apenas aprendamos as mensagens, as lições, o esclarecimento, mas conseguimos colocar em prática que esta é a proposta da doutrina espírita neste processo de renovação. A renovação, tanto a gente deve aprender o conteúdo, como deve também vivenciar esse conteúdo para que possamos fazer as transformações necessárias. O nosso tema de hoje, neste centro que nós já anunciamos aqui, agradecendo a oportunidade desse trabalho, é sobre o temor da morte. O temor da morte, o tema, ele está no livro Céu e Inferno, trazendo essas reflexões da vida espiritual, mensagens renovadoras para que nos fortaleça diante de uma caminhada, nos ensinando a olhar não para o corpo que perece, mas, acima de tudo, para a alma imortal que continua a sua caminhada na direção da plenitude, da felicidade, conforme nós já conhecemos. Trouxemos para o início dessa nossa reflexão, dessa nossa conversa, uma frase de Chico Xavier, quando ele diz: aquele que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Observem que a nossa proposta hoje é olhar a morte de uma outra forma, não aquela punição divina, não a morte em si, porque um pai que cria e tem como meta a felicidade para os seus filhos, não pode promover alguma coisa que o torne infeliz, que o torne abandonado, como muitas vezes a gente se sente diante dos nossos entes queridos que partem. Além dessa frase de Chico, nós trazemos também como sugestão um livro de Richard Simonetti, Quem tem medo da morte. Traz muitas reflexões também, porque todos nós sabemos que o nosso tempo ele é muito curto, e ele vai tecer comentários trazendo o esclarecimento com a finalidade de que a gente se liberte das nossas ignorâncias com relação à vida espiritual, como assinala o Evangelho de uma forma simbólica. Ele diz que a vida espiritual é o nosso levantar de um véu para conhecer o outro lado da vida. E este outro lado da vida, certamente, também tem as suas metas, que é a nossa felicidade. E dentro desse aspecto introdutório, trouxemos ainda Kardec, onde lá no seu túmulo na França, ele coloca no seu frontispício a frase que todos nós, que se imortalizou na obra de Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Kardec está dizendo que nós diversas vezes já nascemos, já vivemos, já morremos. Quando fala de morrer, estão falando do corpo. Renascer ainda e progredir sempre. Quantas vezes vamos renascer? Quantas vezes tivermos necessidade dessa progressão, desse progredir? Mas ele termina dizendo, é uma lei. E se a lei é divina, não se discute, a lei divina se cumpre. Veja então
esses três aspectos que nós trouxemos para que a gente possa começar a refletir nesse estado que muitas vezes nos desespera diante do desencarne, principalmente de um ente querido, quando é um filho muito novo, e a gente quer olhar, apesar de todos os limites da nossa vida física, os desígnios de Deus que tem para cada um de nós. Então nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 149, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores o que sucede à alma no instante da morte. Então veja o que os espíritos superiores respondem para Kardec: volta a ser espírito. Então o que nós chamamos de morte, porque olhamos para o corpo, é a volta, os espíritos superiores afirmam, é a volta do espírito à sua pátria espiritual. Ele está voltando de onde ele veio. Então veja que é um processo natural. Isto é, o espírito volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente, ou seja, donde se apartara durante uma encarnação. A duração desta encarnação está na lei divina, nas nossas necessidades, no nosso planejamento antes de reencarnar. E muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura das nossas necessidades, uma vez cumprida, o nosso retorno é inevitável à vida espiritual, o que nós chamamos de morte do corpo. Nessa mesma questão de 149, na letra B, ele diz assim: a alma nada leva consigo deste mundo? E os espíritos superiores respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de um mundo melhor. Lembrança de doçura ou amargor, conforme o uso que a pessoa fez desta vida. Kardec faz uma pergunta para nos esclarecer e os espíritos superiores dirão para nós que a nossa vida espiritual no retorno é consequência da nossa vida material. Por isso ele diz doçura ou amargor. Se cumprirmos o planejamento, a doçura. Se omitimos o planejamento, o amargor, o remorso. Por que remorso? Porque a lei divina está inscrita na nossa consciência. E o remorso é essa enfermidade da consciência pelo dever não cumprido ante a nossa proposta de renovação, de mudança, de construção, na maioria das vezes, que destruímos nas nossas vidas passadas. Nesse mesmo Livro dos Espíritos, na questão 65, também trouxemos para que a gente possa repartir, compartilhar. Ele diz assim, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da nossa perturbação após o desencarne? Não estamos dizendo que as pessoas, que os espíritos só serão felizes no seu retorno se forem espíritas. Não, não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que o conhecimento do Espiritismo, conhecer o Espiritismo é conhecer a vida espiritual. O espiritualismo, a doutrina espírita nos ajuda? E os espíritos superiores respondem: e muito. O espírito, neste caso, antecipadamente compreendia a sua situação. É o que nós estamos conversando. Nós estamos encarnados num determinado ponto da nossa vida, nós vamos voltar à pátria espiritual. Esta consciência, que é uma lei divina, como disse Kardec lá no início, tal é a lei, isso nos ajuda a nossa resignação diante do fato que ocorrerá amanhã ou depois na nossa própria vida. Mas a prática do bem, olha que os espíritos superiores colocam, e a consciência pura é o que mais dá a influência, é a importância maior durante o nosso procedimento na Terra. Não basta que você seja espírita, é importante que você tenha a prática do bem,
É importante que você exerça a caridade, porque a caridade, dirá o Evangelho, uma caridade cobre milhões de defeitos. Então, por mais que nós tenhamos débitos na vida passada, sejamos espíritas, não é só esse a nossa conduta, mas acima de tudo o bem. Tanto é que Kardec ele diz, fora da caridade não há salvação. Não, ele não diz fora da doutrina espírita. É preciso que a gente tenha este compromisso com a nossa transformação a partir do mundo íntimo, dos nossos sentimentos, olhando a convivência com a humanidade de forma que a gente possa estender a eles a nossa fraternidade, o nosso, assim, a nossa boa vontade de ajudar, de ser sensível às dores da própria humanidade e levar a ela esse sentimento maior da própria vida. Então, no Evangelho, tem uma passagem de Jesus que eu acho muito interessante para esse momento, quando ele diz assim: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Essa questão ela é assim muito polêmica, às vezes, porque assim, por que Jesus está dizendo isso? Mas ele continua dizendo, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Ele está tratando de duas circunstâncias. Uma circunstância daquele que está apegado à vida material, ao corpo, e daquele que está querendo espiritualizar-se com a finalidade de buscar a compreensão da vida eterna e não da vida temporária. Por isso ele vai dizer, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, aquele que está vinculado especificamente para o corpo, para as viciações da matéria, para os apegos às conquistas materiais, que todas elas são temporárias. E aqui, ainda há pouco, nós colocamos, a gente leva alguma coisa deste mundo? Não, a não ser a lembrança e essa construção do tesouro da alma, que é a nossa fraternidade, essa com certeza nos beneficiará, porque nós passamos a ter uma aliança com espíritos mais nobres e eles vão, com certeza, certamente irão nos auxiliar nessa transição. Então, para o mundo, o que nós acabamos de falar sobre Jesus, para o mundo, mortos são os que despiram da carne, aqueles que perderam o envoltório material, físico, aqueles que estão apegados, aqueles que estão voltados, priorizando a vida material. Para Jesus, são os que vivem nela imersos, que são os mortos, alheios à espiritualidade. Então, quando nós temos consciência que o nosso retorno do espírito imortal vai para a pátria espiritual, nós precisamos nos educar para a vida espiritual. Nós precisamos voltar as nossas metas para essa vida eterna e não para a vida temporária. Por isso, a expressão que Jesus coloca dos mortos, enterrar os seus mortos. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, eu trouxe uma passagem que eu achei interessante, quando André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele diz, diariamente partem da Terra milhões de viajores. Olhem só, diariamente partem da Terra milhões de viajores. É um entrar e sair constantemente. É um reencarnar e um desencarnar constantemente. A literatura espírita, ela vai dizer assim, nós que somos esses viajores deste planeta, não deveríamos nos assustar com o desencarne, porque nós já passamos centenas de vezes por esses desencarnes. Cada um de nós já passamos centenas de vezes por esse entrar e sair constantemente neste planeta. A literatura espírita falando de que a gente já era tempo da gente se acostumar com esse vir e este voltar. E o próprio André Luiz, ele coloca
que é muito mais doloroso. Ele diz assim: vir do mundo espiritual para a Terra, que é reencarnar, do que desencarnar. A desencarnação, ela é mais natural, ela traz um envelhecimento do corpo e nós vamos enxergando o momento do nosso retorno. Na reencarnação, não. Você vem com uma proposta de fazer mudanças, de renunciar às nossas imperfeições, alimentando as nossas virtudes, as provas e as expiações que nós vamos passar. Certamente, como diz André Luiz, será muito mais doloroso a vinda do que a volta. É nesse sentido que ele coloca. E se a gente busca uma fonte OMS, ele vai dizer para a gente, mesmo não sendo espírita, ele vai dizer que a desencarnação é uma faixa de 140, 150 mil pessoas por dia. Mas a reencarnação, a vinda para cá, é 100 mil a mais, 250 mil. Olhem só, então são muito mais espíritos vindo para passar, para executar o seu planejamento, que é muito mais difícil, porque nós trazemos essa responsabilidade de renunciar às nossas imperfeições, substituindo pelas virtudes que são necessárias à nossa felicidade, o nosso retorno mais feliz. Então, diante desses aspectos, nos domínios da mediunidade, ele vai citar essa relação de que isso deveria, de certa forma, contribuir para a nossa compreensão na hora do nosso retorno à pátria espiritual. Então, veja que ele ainda continua dizendo, André Luiz, a reencarnação é um ato de recomeçar. Olhem só a responsabilidade de reencarnar. É um ato de recomeçar aprendendo a caminhar. Porque muitas vezes, omisso às nossas responsabilidades do aprimoramento da evolução espiritual, a gente volta com o remorso de não ter aproveitado a oportunidade. Por isso ele dirá no livro, nos domínios da mediunidade, reencarnar é aprender a caminhar novamente. E nós estamos neste planeta com esta finalidade. Por que eu estou falando disso? Porque para que a gente tenha a nossa volta mais, vamos dizer assim, mais suave, é preciso que a gente reconheça as nossas metas, o porquê de estarmos aqui. Não estamos neste planeta a passeio, mas, acima de tudo, buscando esclarecimento, não para a vida corpórea, não para a vida social, mas na vida social, aprendendo as lições de engrandecimento da vida espiritual, do espírito imortal. No livro de Chico Xavier, o próprio Chico Xavier, ele diz assim: tudo que o Espiritismo me ensinou é que nós precisamos renovar sempre. E hoje nós estamos com essa proposta de renovar a nossa ideia, tirando esse temor da morte, que muitas vezes isso até é ruim para nós, porque a gente vive triste, a gente adoece, a gente já fica preocupado com o retorno, com a morte. E se a gente tem um sonho, já tem preocupado. Então isso atrapalha a execução do nosso plano de melhorar os nossos sentimentos, as relações, a vida, diante da sociedade, diante do planeta que nós estamos vivendo. Então a gente precisa renovar, e o próprio Chico ele diz e que aquele que quer renovar, não olhe para trás. Não olhe para o nosso passado, não busque o que nós já fizemos de errado. Olhe para a frente, para as metas superiores que nós precisamos alcançar. Não importa o que nós fizemos. Jesus, na passagem do Boa Nova, quando ele fala com Maria de Magdala, ele diz: Maria, não importa o que foi feito para trás, o que importa é a nossa meta maior que nós devemos chegar. E o Pai, que nos ama tanto, nos dá as oportunidades através da reencarnação para que a gente possa melhorar cada vez mais. É lá que Jesus fala que a caridade cobre, portanto, milhões dos nossos pecados. E
Nesses aspectos que nós estamos comentando, trouxemos do Evangelho ainda uma frase interessante, quando o Evangelho diz: a vida e a natureza nos dá a lição da renovação. Não devemos ficar preocupados, sabe? A carne, o corpo, para o espírito, corresponde a uma roupa do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano. Ela, quando a roupa envelhece, nós tiramos. O corpo não é diferente, que veste a alma quando ele não tem mais condições de nutrir este crescimento para o espírito. Nós entregamos o corpo para a terra, para a mãe terra, voltamos despido da carne, buscando refletir o que fizemos na terra e depois nós voltamos numa nova oportunidade do nosso aperfeiçoamento. Então, diante desses aspectos, nós vamos começar a fazer o nosso encerramento numa frase, num questionamento que é interessantíssimo para esse tema. Como podemos ter um retorno equilibrado e feliz? Eu não sei se eu convenci vocês a desencarnar, mas se nós tivermos de desencarnar, que a gente desencarne com humildade, com dignidade. A história do Chico, todos nós conhecemos. Então, quando a pessoa, para que a gente tenha esse retorno feliz, equilibrado, e aí a pessoa que não é espírita vai dizer assim: como eu posso ficar feliz morrendo? Porque nós olhamos para o corpo. O corpo vai para o túmulo. E o espírita olha para o espírito, que desencarna, que sobrepõe ao corpo e que tem vida imortal. É diferente. Com essa visão da doutrina espírita, nós nos sentimos vivos para sempre. Nunca a gente vai olhar para um ente querido do jeito que ele está prostrado ali no dia daquele velório. Nós vamos deixar para a nossa convivência a saudade da pessoa viva, convivendo, na alegria, na brincadeira. É isso que tem que ficar para nós, porque é isso que representa a alma, é a vida alegre da pessoa que passou por aqui. Disse Jesus na chegada no nosso planeta: vim para trazer vida em abundância. E Jesus, naquela oportunidade, se referia à alegria de viver, aproveitando as oportunidades de servir, de ajudar, de levar a palavra de consolo, de esperança, de enxergar a necessidade do outro e estender as mãos para que a gente também crescesse na fraternidade, na direção do aprimoramento espiritual. É preciso que a gente possa ser mais simples e humilde. Olha só o que vai buscar o Evangelho. Para que a gente tenha um retorno mais feliz, basta que a gente seja mais simples e mais humilde. Porque na humildade nós combatemos o nosso egoísmo, nós combatemos o orgulho e nos nivelamos com as pessoas. Nivelado com as pessoas, certamente nós seremos outras pessoas melhores, porque nós passamos a ter uma aliança com os espíritos melhores e a nossa vida será mais feliz. Que a gente precisa, dirá o Evangelho, desenvolver, portanto, as virtudes, combatendo as nossas imperfeições. É fácil? Não é fácil, mas esta é uma luta diária. Todos os dias a gente tem que, antes de dormir, refletir na hora da nossa prece o que nós fizemos que poderia melhorar, para que a gente não se sinta bem fazendo as coisas negativas, para que a gente saiba dizer assim: não, eu sou assim e se as pessoas quiserem que me aceitem assim. Não, nós não somos assim, nós estamos assim, mas a nossa destinação é a felicidade e ninguém chega na felicidade da forma que estamos hoje. Às vezes a pessoa diz assim: eu sou bonzinho, mas não pise no meu calo. O que é que nós estamos dizendo? O que é que nós estamos ouvindo? Que a pessoa está confirmando a sua dificuldade, alimentando as suas imperfeições, mas ninguém chega na plenitude. Ninguém chega a ser feliz, espiritualmente falando, com os nossos calos.
A gente tem que deixar esses calos pelo caminho, porque nós precisamos nos renovar sempre diante da vida. Então, promovendo o bem, esta é uma das partes mais importantes, cumprindo, enfim, os nossos deveres sociais, familiares e principalmente nossos deveres espíritas, que é onde nós temos a oportunidade de aprender com a vida espiritual vamos dizer assim, as lições maiores para o nosso espírito imortal. E, portanto, já concluindo, o Livro dos Espíritos ele diz para nós: todos morremos diariamente durante o sono. Olhem só, todos nós morremos todas as noites durante o sono. Por quê? Porque o corpo dorme, mas o espírito sai. Ele sai e deixa o corpo, só que ligado por um fio fluídico, o fio de prata que nós conhecemos. A morte, qual é a diferença? Quando se dorme, nós deixamos o corpo todas as noites, mas ficamos interligados por esse fio fluídico. Quando morremos, nós deixamos o corpo, mas é cortado esta relação, este fio fluídico. Então, o Livro dos Espíritos vai dizer para nós que a gente tem uma experiência de morte todas as noites, quando o espírito deixa esse corpo. É uma forma, assim, um pouco simbólica, mas é verdadeiro. A pessoa, quando está em coma, ela experimenta esta visão do próprio corpo ali, distante do espírito. Então, Kardec dirá: cada um de nós morremos conforme viveu no mundo material. Foi aquilo que lá na frente nós já falamos, que a vida espiritual é consequência da nossa vida material. Cada existência, diz Emmanuel no livro Pão Nosso, cada existência humana é sempre valioso dia de luta. A nossa vida na Terra é uma luta constante, porque nós precisamos, através da luta, subir esse degrau para a ascensão infinita da vida, para que a gente possa ter essa visão gloriosa da vida. A morte nos conduz, quando a gente pensa que a criação da morte pelo Pai misericordioso seja algo ruim para nós, é a forma que Deus encontrou de nos conduzir à vitória e bela, à união suprema com a divindade. Nós viemos para a Terra exercitar o nosso crescimento, a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo numa convivência, para que possamos exaltar a necessidade do crescimento espiritual. E à medida que nós crescemos na experiência terrena, nós nos aproximamos cada vez mais da divindade, dirá André Luiz no livro Os Obreiros da Vida Eterna. Portanto, a morte do corpo, ela é necessária para que a gente possa nos renovar sempre. Enquanto a morte física aqui no nosso planeta causa temor, e como nós estamos colocando, nos mundos mais elevados é motivo de festa, porque cada um que morre renasce para uma vida melhor, para uma vida mais fraterna, para uma vida mais feliz. Essa era a nossa reflexão de hoje. Agradecer a atenção de vocês, um beijo no coração e que Jesus nos ampare sempre. Obrigado, queridos.